Existem momentos na vida em que sentimos que estamos andando em círculos. Trabalhamos, nos esforçamos, fazemos de tudo para conquistar estabilidade, mas a prosperidade parece sempre escapar pelos dedos. É como se o dinheiro tivesse vida própria e fugisse toda vez que nos aproximamos dele. A verdade é que isso acontece porque muitas pessoas vivem sem clareza, sem um direcionamento real. E é justamente aí que a lei da atração se torna um divisor de águas. Ela não é apenas uma ideia mística ou um truque de autoajuda. Ela é um princípio universal que responde de forma precisa àquilo que emitimos em pensamento, em emoção e em intenção. Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdos que podem transformar a forma como você enxerga a vida e manifesta a sua realidade. Agora sim, respira fundo e vem comigo nessa jornada. Quando alguém diz, eu quero ser rico, parece que está fazendo um pedido válido, mas na prática isso é como tentar pedir um prato de comida entrando em um restaurante e dizendo apenas, me traga comida. O garçom, nesse caso, ficaria confuso. O que ele deveria trazer? Arroz? Carne? Salada? Doce? Ao final, talvez trouxesse qualquer coisa ou simplesmente nada, porque o pedido foi vago demais. O universo funciona da mesma maneira. Se a sua intenção é imprecisa, a resposta que você vai receber será igualmente indefinida. Agora imagine alguém que entra no mesmo restaurante e pede claramente: eu quero uma taça de vinho tinto, um prato de massa fresca com um mori de manjericão e uma fatia de bolo de chocolate. Nesse caso, não há espaço para dúvida. O garçom entende exatamente o que precisa entregar. É isso que significa ter clareza de intenção. A diferença está no detalhe. E, na lei da atração, o detalhe é o que separa a frustração da realização. Por isso, o primeiro passo infalível para atrair prosperidade e riqueza de forma rápida é justamente este: clareza absoluta naquilo que você deseja. A maioria das pessoas nunca alcança a abundância porque passa a vida inteira emitindo sinais contraditórios. Em um dia, querem ganhar mais dinheiro. No outro, têm medo de que dinheiro traga problemas. Em um momento, afirmam que merecem riqueza, mas, logo depois, se sabotam pensando que não têm capacidade suficiente. Essas mensagens confusas fazem com que o universo não saiba o que entregar. É como mudar o endereço de entrega todos os dias. O pacote nunca chega. A clareza é um poder silencioso. Quando você define exatamente o que quer, sua mente passa a funcionar como um radar. Tudo aquilo que antes parecia invisível começa a se destacar. É como comprar um carro novo. Você nunca havia reparado naquele modelo específico pelas ruas, mas de repente, depois que compra, começa a vê-lo em todos os lugares. O carro sempre esteve ali, mas só depois que sua mente se ajustou ao novo padrão, ele passou a fazer parte do seu campo de percepção. Assim também acontece com a prosperidade. Quando você tem clareza, oportunidades começam a surgir de todos os lados. Não é que elas não existiam antes, você apenas não as percebia. E a clareza não está ligada apenas a valores financeiros, ela se estende ao estilo de vida que você deseja. Não adianta pedir apenas dinheiro se você não sabe o que fará com ele. Riqueza é muito mais do que números em uma conta. É sobre liberdade, segurança, escolhas e experiências. É sobre desenhar o tipo de vida que deseja viver e colocar esse desenho na frente do universo com confiança. O dinheiro é apenas a ferramenta que sustenta esse estilo de vida. Sem clareza sobre como você quer viver, o dinheiro chega sem direção e rapidamente se esvai. Outro ponto importante é entender que a clareza não significa rigidez. Não é prender-se a um único caminho ou acreditar que só existe uma forma de prosperar. Clareza é ter o destino em mente, mas permitir que o universo escolha a estrada mais adequada. É como decidir viajar para uma cidade específica. Você pode chegar de carro, de avião, de trem ou de ônibus. O importante é que você definiu o destino. Sem esse destino claro, você pode rodar quilômetros e nunca sair do lugar. É aqui que muitas pessoas erram. Elas querem prosperidade, mas vivem repetindo frases como qualquer coisa está bom, se der deu, ou vamos ver o que acontece. Essas expressões são como portas abertas para indefinição. O universo não trabalha com qualquer coisa. Ele responde ao que é firme, ao que é específico, ao que tem energia real. Quem pede pouco, recebe pouco.
Quem pede de forma vaga, recebe vazio. A clareza de intenção também tem uma força poderosa sobre o subconsciente. Quando você define claramente um objetivo, sua mente interior começa a trabalhar silenciosamente em busca de alcançá-lo. É como criar uma programação nova que passa a influenciar suas escolhas diárias. Sem perceber, você começa a atrair pessoas, situações e informações que estão alinhadas com esse propósito. E não é de mágica, mas de foco. Aquilo que você foca, expande. Aquilo que você ignora, desaparece. Muitas vezes, a falta de clareza vem acompanhada de medo. As pessoas têm medo de pedir muito, de parecerem ambiciosas demais ou de se decepcionarem caso não consigam. Mas esse medo é justamente o que as mantém presas na escassez. O universo não julga o tamanho do seu pedido. Ele não distingue se algo é grande ou pequeno, difícil ou fácil. Essas limitações existem apenas na mente humana. Para a energia universal, manifestar R$100 ou 1 milhão é o mesmo processo. O que muda é apenas o nível de clareza e confiança que você tem. Portanto, o primeiro passo para prosperidade e riqueza rápida é assumir a coragem de ser claro, direto e específico sobre aquilo que você quer. É como afiar a ponta de uma flecha. Uma flecha cega não perfura o alvo, mas uma flecha bem definida atravessa qualquer barreira. Quando a sua intenção está afiada, o universo entende a mensagem e responde na mesma frequência. A mente humana é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Tudo o que vemos no mundo material nasceu primeiro no mundo invisível das ideias. Antes de existir um edifício, alguém o imaginou. Antes de um carro sair da fábrica, alguém o desenhou mentalmente. Antes de um império ser construído, alguém o sonhou em silêncio. A visualização criativa é exatamente isso. A capacidade de projetar imagens mentais tão vívidas e detalhadas que acabam se transformando em realidade. E a lei da atração responde com precisão àquilo que você consegue visualizar com emoção e convicção. Pense em atletas olímpicos. Muitos deles treinam tanto com o corpo quanto com a mente. Eles não apenas correm, nadam ou levantam peso, eles também se sentam em silêncio e se veem vencendo a prova, cruzando a linha de chegada, sentindo o peso da medalha no pescoço. Estudos mostram que o cérebro reage a essas visualizações quase da mesma forma que reagiria se o atleta estivesse realmente competindo. Isso significa que quando você imagina com intensidade, o seu corpo e a sua mente começam a se preparar para viver aquilo como se já fosse real. Na prosperidade, isso é um fator decisivo. Quem consegue visualizar riqueza de forma clara, cria um campo energético que atrai oportunidades financeiras, relacionamentos valiosos e situações favoráveis. Não se trata de fantasia, mas de treinamento mental. É como afinar um instrumento musical. Quanto mais você pratica, mais harmonioso fica o som. Quanto mais você visualiza, mais alinhada fica a sua energia com o que deseja. O grande problema é que a maioria das pessoas só consegue imaginar o que não quer. Elas projetam mentalmente contas chegando, dificuldades aumentando, imprevistos surgindo. Passam mais tempo alimentando imagens de escassez do que de abundância. É como usar o poder da visualização, mas de forma negativa. E o universo, imparcial como é, apenas devolve mais do mesmo. Se você vê mentalmente a falta, você atrai a falta. Se você vê mentalmente a abundância, você atrai a abundância. Um exemplo simples está nas pessoas que vivem reclamando. Elas visualizam mentalmente o trânsito ruim, o chefe difícil, o salário insuficiente. Sem perceber, passam o dia reforçando essas imagens na mente. E, como consequência, atraem experiências semelhantes. Por outro lado, aqueles que se permitem imaginar novas possibilidades, novas conquistas e novos cenários de prosperidade, criam uma atmosfera em que as soluções começam a surgir naturalmente. É importante destacar que a visualização criativa não é apenas sobre imagens, ela envolve emoção. Imagine alguém que sonha em ter uma casa confortável. Se essa pessoa apenas pensa em uma casa de forma fria e distante, nada acontece. Mas se ela imagina os detalhes do lar, sente o cheiro da comida na cozinha, escuta as risadas da família nos corredores,
Experimenta a sensação de paz ao abrir a porta todos os dias, essa emoção dá vida à imagem. A diferença está em colocar sentimento no que se projeta. O universo responde à emoção, muito mais do que à lógica. Para muitos, isso pode parecer difícil no começo. Afinal, como visualizar algo que ainda não existe na realidade? Mas lembre-se, tudo que você já conquistou, em algum momento, foi apenas uma ideia. O trabalho que você conseguiu, a roupa que você veste, até mesmo a pessoa com quem se relaciona, tudo isso já foi apenas uma imagem mental antes de se tornar concreto. A diferença é que algumas visualizações foram conscientes e outras inconscientes. Quando você aprende a direcionar conscientemente, passa a usar a mente a seu favor em vez de contra você. Outro ponto interessante é que a visualização funciona como um ensaio. Imagine um ator que precisa interpretar uma peça. Ele não sobe no palco de improviso. Ele ensaia, repete falas, treina gestos. Quanto mais pratica, mais natural se torna. A vida também funciona assim. A visualização é um ensaio energético da realidade que você quer viver. Quando o momento real chega, você já está preparado, já está afinado, já está vibrando naquela frequência. E não é coincidência que grandes líderes, empresários e visionários tenham falado sobre isso em diferentes épocas. Henry Ford costumava dizer que antes de construir qualquer carro, ele já o via mentalmente pronto, rodando pelas ruas. Walt Disney, antes de erguer os parques que encantam o mundo, já os visualizava em sua mente com riqueza de detalhes. Eles não esperaram para ver para depois acreditar. Eles acreditaram primeiro, visualizaram e então trouxeram para o mundo físico. A visualização criativa também é um antídoto contra a ansiedade. Enquanto muitos vivem preocupados com o futuro, temendo o que pode dar errado, a visualização direciona a energia para aquilo que pode dar certo. Em vez de alimentar o medo, você alimenta a confiança. Em vez de cultivar imagens de fracasso, você cultiva imagens de vitória. Essa simples mudança de foco já altera sua vibração e muda o rumo dos acontecimentos. Por fim, a visualização criativa fortalece o hábito da constância. Prosperidade não vem de um único pensamento, mas da repetição diária de pensamentos alinhados. Quanto mais você se acostuma a ver riqueza em sua mente, mais natural isso se torna, e o universo entende que essa é a sua nova realidade. É como regar uma planta todos os dias. Não adianta jogar um balde de água uma única vez e depois abandoná-la. O segredo está no cuidado constante, no cultivo diário até que os frutos apareçam. Por isso, o segundo passo da lei da atração para a prosperidade e riqueza rápida é desenvolver o hábito da visualização criativa. Não como um passatempo, mas como uma prática séria, que molda a sua percepção e abre caminho para que a abundância se materialize. Quem visualiza com clareza, consistência e emoção, inevitavelmente atrai aquilo que projeta. Tudo no universo é energia. Desde as galáxias mais distantes até o menor átomo que compõe o nosso corpo, tudo vibra em determinada frequência. Essa não é apenas uma visão espiritual ou filosófica, é também ciência. A física moderna já provou que a matéria, no fundo, é energia em movimento. E a lei da atração atua justamente nesse campo invisível das vibrações. Prosperidade, riqueza e abundância são frequências específicas. Para acessá-las, você precisa sintonizar sua vida na mesma onda. Muitas pessoas passam os dias vibrando em medo, insegurança, ansiedade e preocupação. Esses sentimentos são como estações de rádio. Se você sintoniza uma estação que só transmite tristeza, não pode esperar ouvir músicas alegres. Do mesmo modo, se a sua mente está constantemente focada na escassez, o que você atrairá será mais escassez. A vibração que você emite é como um pedido constante ao universo, mesmo que inconsciente. E é por isso que tantas pessoas, mesmo desejando prosperidade, acabam reforçando a pobreza em suas vidas. Elas falam de contas atrasadas, comentam sobre crises, repetem frases negativas como "a vida é dura" ou "o dinheiro é difícil de ganhar". Sem perceber, elas se tornam antenas que captam e transmitem a frequência da dificuldade. E o universo,
imparcial, devolve exatamente o que elas emanam. Por outro lado, quando você aprende a vibrar positivo, a abundância encontra caminhos para chegar até você. Isso não significa negar os problemas, fingir que nada acontece ou viver em um mundo de ilusões. Significa escolher conscientemente a sua frequência, mesmo em meio às dificuldades. É como estar num barco em alto mar. As ondas podem ser fortes, mas se você mantém o leme firme, consegue atravessar a tempestade. Vibrar positivamente é cultivar emoções de confiança, gratidão, alegria e entusiasmo. É decidir que mesmo quando o cenário externo parece caótico, internamente você continua em paz. Essa escolha muda tudo, porque o universo não responde ao que você deseja de boca, mas ao que você vibra de coração. Um exemplo claro está nas pessoas que, mesmo sem muito dinheiro, irradiam alegria. Elas têm um brilho nos olhos, uma energia contagiante. Curiosamente, essas pessoas acabam atraindo oportunidades, relacionamentos e portas abertas. Isso acontece porque a energia delas é magnética. Já outras, mesmo com recursos, vivem reclamando e aos poucos perdem o que têm porque sua vibração repele a prosperidade. É importante entender que vibrar positivamente não é um ato isolado, mas um estilo de vida. Não adianta sorrir um dia e passar os outros 6 mergulhado em pessimismo. A vibração é um campo contínuo, construído pelas suas escolhas diárias. O que você pensa, o que você fala, com quem convive, o que consome como informação. Cada detalhe influencia sua frequência. E aqui entra um ponto poderoso: a gratidão. Pessoas prósperas sabem que a gratidão não é consequência, mas causa. Elas não esperam receber algo para depois agradecer. Elas agradecem antes, porque entendem que a gratidão eleva a vibração e abre espaço para que mais coisas boas aconteçam. É como um ímã. Quanto mais você é grato, mais razões para agradecer aparecem. Outro aspecto fundamental da vibração positiva é a linguagem. Palavras carregam energia. Quando você repete frases como "eu nunca consigo", "nada dá certo para mim" ou "a vida é injusta", você reforça uma frequência destrutiva. Por outro lado, quando diz "eu sou capaz", "sempre encontro soluções" ou "a prosperidade me acompanha", você se sintoniza com outra frequência. O universo não distingue se você está apenas desabafando. Ele entende que aquilo que você repete é aquilo que você escolhe vibrar. Também é preciso cuidar do ambiente ao redor. Lugares bagunçados, pessoas negativas e notícias carregadas de tragédia drenam a energia e puxam sua vibração para baixo. Prosperidade exige um campo limpo. Quando você organiza sua casa, seleciona melhor suas amizades e controla as informações que consome, você automaticamente eleva a frequência. Por isso, o terceiro passo da lei da atração para a prosperidade e riqueza rápida é justamente este: vibrar positivo. Não de forma esporádica, mas consistente. Prosperidade não se atrai apenas com desejos, mas com vibração. O universo não entrega o que você pede em palavras, mas o que você sustenta em energia. Se a sua energia é de abundância, você atrairá abundância. Se é de escassez, continuará preso nela. Assim como uma estação de rádio, você não pode ouvir uma frequência diferente sem mudar o dial. Prosperidade já existe, mas só pode ser captada por quem decide girar o botão interno e sintonizar na frequência certa. A escolha é sua, e a vibração que você emite todos os dias é a mensagem que o universo recebe. As palavras que você pronuncia diariamente têm um impacto muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Cada frase é como uma semente lançada no solo fértil do subconsciente. E esse subconsciente, por sua vez, influencia diretamente os pensamentos, as escolhas e, consequentemente, os resultados que você manifesta no mundo exterior. É por isso que as afirmações são tão poderosas dentro da lei da atração. Afirmações não são frases soltas ou repetições automáticas,
Elas são declarações que programam a mente e alinham a energia com aquilo que você deseja atrair. Quando alguém diz constantemente, "Eu nunca tenho dinheiro suficiente", essa frase se torna uma ordem silenciosa para a mente buscar situações que confirmem aquela crença. A pessoa, então, começa a viver ciclos repetitivos de falta sem perceber que é a própria linguagem que reforça esse padrão. Agora, quando a pessoa decide conscientemente dizer "eu atraio prosperidade com facilidade", algo começa a mudar. No início, pode parecer artificial, até estranho. O subconsciente acostumado à escassez pode resistir, mas a repetição constante vai gravando essa nova ideia até que ela se torne natural. Assim como uma trilha no mato que, de tanto ser usada, se abre em um caminho visível, as palavras repetidas se transformam em novas rotas mentais. É por isso que as afirmações precisam ser ditas com convicção. Não basta falar mecanicamente, como quem lê uma lista. É necessário colocar energia, emoção e verdade. O universo não responde apenas ao som das palavras, mas à vibração que elas carregam. Dizer "eu sou próspero" de forma fria não gera impacto. Mas dizer a mesma frase com sentimento de gratidão e certeza ativa uma frequência completamente diferente. Muitos subestimam esse poder porque acham que se trata apenas de repetir frases bonitas. Mas as afirmações funcionam como um martelo batendo na mesma pedra. No começo parece que nada acontece. Depois de algumas batidas, a pedra ainda está lá, mas com insistência chega o momento em que ela se parte. Da mesma forma, cada afirmação vai enfraquecendo as crenças limitantes até quebrá-las completamente, permitindo que uma nova verdade se instale. Um detalhe importante é a forma como as afirmações são construídas. Elas precisam estar no presente, como se aquilo já fosse real. Dizer "um dia eu vou ser rico" mantém a riqueza sempre no futuro, distante, inatingível. Já dizer "eu sou rico" ou "a riqueza já faz parte da minha vida" coloca sua mente na vibração de quem já vive essa realidade. O subconsciente não distingue passado, presente ou futuro. Ele simplesmente aceita aquilo que é repetido. Desejo que você aplique essas informações em seu dia a dia e colha resultados incríveis. Que a prosperidade seja uma constante em sua vida. E se esse vídeo de alguma forma lhe serviu, peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a crescer e a trazer cada vez mais materiais importantes. Até o próximo vídeo. As afirmações também precisam ser positivas. Não adianta dizer "eu não tenho dívidas", porque o foco da frase ainda está na palavra dívidas. A mente inconsciente tende a se fixar no negativo. É mais eficaz dizer "eu sou financeiramente livre" ou "minha vida é equilibrada e próspera". Dessa forma, você foca no resultado desejado e não no problema. Grandes líderes, empresários e pessoas de sucesso têm consciência desse poder. Muitos deles começam o dia repetindo declarações que reforçam sua autoconfiança, seu foco e sua determinação. Eles sabem que antes de conquistar no mundo externo, é preciso conquistar no mundo interno. Cada palavra é como um tijolo colocado na construção da realidade que desejam viver. Outro ponto fundamental é a constância. Repetir afirmações uma ou duas vezes não gera transformação. É como querer ficar forte indo à academia apenas uma vez no mês. O segredo está na repetição diária, no hábito, até que a nova ideia se torne parte natural da sua identidade. Quando alguém repete todos os dias frases como "eu sou digno de riqueza", chega o momento em que o subconsciente aceita essa verdade como absoluta e a vida começa a refletir essa convicção. As afirmações poderosas também funcionam como antídotos contra os pensamentos negativos que surgem automaticamente. Cada vez que uma ideia de escassez aparecer, você pode substituí-la por uma declaração de abundância. Com o tempo, essa substituição se torna automática e sua mente passa a funcionar em um novo padrão. É como trocar um software antigo por uma versão atualizada.
O sistema continua o mesmo, mas agora roda de forma muito mais eficiente. Por isso, o quarto passo da lei da atração para a prosperidade e riqueza rápida é justamente dominar o uso das afirmações poderosas. Quanto mais você repete, mais forte fica a programação. Quanto mais forte a programação, mais alinhada fica a sua vibração. E quando sua vibração está alinhada com a prosperidade, não há como a riqueza deixar de aparecer em sua vida. Muitas pessoas acreditam que a lei da atração se resume a pensar positivo e esperar que o universo faça o resto. Essa é uma das maiores distorções do conceito. A mente cria, é verdade, mas é a ação que abre os caminhos. Pensamentos sem ação são como projetos guardados em uma gaveta. Podem até estar bem desenhados, mas nunca se transformam em realidade. É por isso que o quinto passo para atrair prosperidade e riqueza rápida é a ação inspirada. A diferença entre a ação comum e a ação inspirada é simples, mas profunda. A ação comum é aquela que você faz apenas por obrigação, sem conexão emocional, movido por medo ou desespero. Já a ação inspirada é aquela que nasce de uma intuição, de um chamado interno, de um sentimento de entusiasmo. É quando uma ideia surge e você sente, no fundo, que precisa agir naquela direção. Esse tipo de ação carrega uma energia diferente, porque está em sintonia com aquilo que você deseja manifestar. Pense em um rio correndo em direção ao mar. A água não precisa forçar o caminho. Ela apenas flui, encontra passagens, contorna pedras, desvia de obstáculos, mas continua seguindo o curso natural. A ação inspirada é assim. Não é um esforço desesperado, mas um fluxo que acontece quando você se permite ouvir a própria intuição e dar passos alinhados. Muitas vezes, oportunidades chegam disfarçadas. Um convite para uma reunião, uma pessoa que cruza seu caminho, uma ideia aparentemente simples que surge no meio da noite. Quem vive atento e confiante percebe esses sinais e age. Quem vive desconfiado e paralisado perde o momento. Prosperidade não é resultado apenas do que você pensa, mas também do que você faz com aquilo que pensa. É curioso observar como os grandes empreendedores, artistas e líderes do mundo falam sobre momentos de inspiração que mudaram suas vidas. Eles contam que tiveram uma ideia repentina, uma sensação de que deveriam tentar algo novo e, ao agir, portas começaram a se abrir. Esse é o poder da ação inspirada. Não é empurrar a vida à força, mas responder ao chamado quando ele aparece. Infelizmente, muitas pessoas se sabotam nesse ponto. Elas têm boas ideias, sentem um impulso de fazer algo, mas deixam para depois. O problema é que a energia da inspiração é como uma onda. Se você não surfa quando ela aparece, ela passa, e pode demorar até que outra onda igual surja novamente. Prosperidade exige prontidão. É preciso estar disposto a agir quando a intuição aponta o caminho. Outro erro comum é esperar pelas condições perfeitas. Muitos dizem: quando eu tiver mais dinheiro, eu começo. Quando eu tiver mais tempo, eu invisto. Quando tudo estiver certo, eu vou agir. Essa espera interminável só mantém a pessoa parada. A verdade é que a perfeição nunca chega. Sempre haverá algo a ajustar. A diferença está em quem decide agir com os recursos que tem hoje. A ação, mesmo imperfeita, gera movimento, e o movimento cria novas possibilidades. Ação inspirada também significa alinhar suas escolhas diárias com o que você deseja atrair. Não adianta desejar prosperidade e continuar cultivando hábitos de escassez. Se você deseja riqueza, suas atitudes precisam refletir organização, disciplina e abertura para oportunidades. Pequenas ações, quando consistentes, têm um poder transformador. Assim como uma gota d'água, repetida dia após dia, consegue moldar até a pedra mais dura. Outro ponto importante é que a ação inspirada não precisa ser grandiosa. Às vezes é apenas enviar uma mensagem, iniciar uma conversa, aceitar um convite, escrever uma ideia.
Muitas fortunas começaram com passos pequenos. O essencial é que cada passo seja dado com confiança e sintonia com a prosperidade. No fundo, a ação inspirada é a ponte entre o mundo invisível dos pensamentos e o mundo visível da realidade. É ela que transforma a energia em resultados concretos. É como acender uma chama. A intenção é a esparca, mas a ação é o combustível que mantém o fogo aceso. Sem combustível, a esparca se apaga rapidamente. Por isso, o quinto passo da lei da atração para a prosperidade e riqueza rápida é agir de forma inspirada. Pensar, sentir e visualizar são fundamentais, mas sem ação, tudo permanece no campo do desejo. Quando você age, mesmo que em passos pequenos, o universo entende que você está comprometido e responde ampliando as oportunidades. Prosperidade não é apenas sonhar, é sonhar, acreditar e, principalmente, agir. O que poucos percebem é que, enquanto você busca sinais externos para confirmar se está no caminho certo, o universo já deixou todas as pistas necessárias bem diante dos seus olhos. Cada encontro, cada situação inesperada, cada atraso ou avanço repentino, tudo isso carrega uma mensagem. Não existe acaso quando você entende a linguagem invisível que conecta sua energia às circunstâncias da sua vida. Essa linguagem não é complicada, mas exige sensibilidade. É como aprender a ouvir uma música que sempre tocou no fundo, mas que você nunca prestou atenção. No momento em que você ajusta sua frequência, a melodia se revela clara. Você deixa de ser alguém que luta contra a corrente e passa a ser aquele que navega com o fluxo. Isso não é apenas filosofia, é uma tecnologia da consciência. Assim como você não precisa entender cada detalhe de como um avião se mantém no ar para confiar no voo, você também não precisa entender todas as fórmulas da física quântica para confiar no poder do seu campo energético. Basta experimentar e observar os resultados. E aqui está uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas prefere acreditar que não tem poder algum. É mais fácil colocar a responsabilidade no governo, na economia, nos outros, em Deus ou até no azar. Mas a verdade é que cada pensamento repetido, cada emoção nutrida diariamente, constrói, tijolo por tijolo, a realidade em que você vive. Se hoje sua vida parece um labirinto confuso, não é porque alguém lá fora decidiu isso por você. É porque, consciente ou inconscientemente, você foi o arquiteto desse labirinto. A boa notícia é que, se foi você quem construiu, você também pode ser o engenheiro da saída. Tudo começa quando você aceita que a sua mente não é apenas uma espectadora dos fatos, mas sim a tela onde os fatos são projetados. E se a tela muda, inevitavelmente, o filme também muda. Pense no dinheiro, por exemplo. Durante anos, você pode ter aprendido que ele é escasso, difícil de conseguir, fruto apenas de esforço duro e suor. Essa crença molda o seu comportamento, limita suas escolhas e até sabota suas oportunidades. Mas e se por um instante você pudesse inverter essa lógica? E se o dinheiro fosse, na verdade, uma energia que gosta de movimento, de circulação, de pessoas que sabem recebê-lo sem culpa e sem medo? Repare, quando você se sente indigno, você repele. Quando você se sente preparado e aberto, você atrai. A energia do dinheiro, como qualquer outra energia, responde ao campo vibracional que você emite. Por isso, quando você percebe alguém que parece ter sorte em tudo, na verdade não é sorte, é sintonia. Essa pessoa encontrou uma forma de vibrar em alinhamento com aquilo que deseja. E a boa notícia é que você também pode. O grande erro está em acreditar que primeiro você precisa ter para depois sentir. Primeiro o dinheiro, depois a segurança. Primeiro o relacionamento, depois o amor. Primeiro a viagem, depois a liberdade. Essa lógica é invertida. A frequência funciona exatamente ao contrário. Primeiro você sente, depois você tem. O sentimento é a senha de acesso. É como digitar o código secreto
que abre a porta da realidade que você deseja. Se você quer abundância, precisa sentir-se abundante antes mesmo da abundância física chegar. Se quer amor, precisa vibrar amor antes que outra pessoa apareça para confirmá-lo. Se quer liberdade, precisa sentir-se livre internamente antes que as circunstâncias externas mudem. Esse é o ponto onde a maioria falha, porque fica esperando o mundo se transformar para depois mudar por dentro. Mas o universo não responde assim. Ele só devolve o que você emite. E aqui está o detalhe que separa os que vivem no automático daqueles que despertam: a consciência de escolha. Você pode escolher o que sentir, mesmo quando tudo ao redor insiste em te contar uma história contrária. É nesse instante que a sua mente se torna criadora de verdade. Quando o caos grita, mas você decide sentir calma. Quando a escassez aparece, mas você escolhe vibrar confiança. Quando a solidão tenta dominar, mas você vibra amor. É nesse contraste que o universo entende a sua verdadeira assinatura vibracional. Porque sentir abundância no meio da abundância não é sinal de poder. Mas sentir abundância em meio à escassez é sinal de maestria. É aí que você prova para si mesmo que não depende das condições externas. Você se torna a causa e não mais o efeito. E quando isso acontece, a realidade se curva, a energia responde. O invisível começa a trabalhar a seu favor. Talvez você já tenha notado isso em pequenas situações. Quando acorda inspirado, tudo parece dar certo. O trânsito flui, as pessoas são mais simpáticas, as oportunidades aparecem. Mas quando acorda irritado ou com medo, é como se o universo conspirasse contra. Não é conspiração, é ressonância. Você é como uma antena, captando e emitindo sinais o tempo todo. O que você sintoniza é o que você recebe. E se até hoje você se sentiu preso num ciclo repetitivo de escassez, medo ou falta, não significa que está condenado. Significa apenas que, sem perceber, manteve a antena ajustada para aquela estação. A chave está em mudar a frequência. E como qualquer rádio, basta girar o botão. O processo é simples, mas exige decisão. Você pode escolher agora mesmo mudar de estação, mudar de narrativa, mudar de vibração. O universo está pronto para responder. A pergunta é: você está pronto para emitir algo novo? A mente humana, quando ainda não desperta, insiste em acreditar que tudo precisa ser conquistado através da luta. É como se existisse uma programação invisível dizendo: nada vem fácil, nada é de graça, tudo exige sacrifício. Essa programação não é sua, ela foi herdada. Ela veio da família, da sociedade, da cultura que repete as mesmas crenças geração a geração. E sem perceber, você carrega essa bagagem mental como se fosse a sua identidade. Mas aqui está a verdade. Você não é essa programação. Você é a consciência que observa a programação. E quando percebe isso, um poder enorme nasce dentro de você. O poder de dizer: isso não me serve mais. É nesse instante que você começa a reescrever o código da sua realidade. Não é fácil, porque a mente antiga vai tentar te puxar de volta como uma resistência. Mas é simples, porque basta persistir na nova frequência até que ela se torne o seu novo normal. E quando esse novo normal se estabelece, tudo muda. As pessoas começam a notar a diferença em você. Elas talvez digam: você está diferente, está mais leve, está mais confiante, mas não conseguem explicar de onde vem essa mudança. Isso acontece porque você não mudou apenas no que se vê, mudou no invisível. Sua energia agora conta outra história. E o universo responde a essa história com novas circunstâncias, novas oportunidades, novos caminhos. E o mais interessante é que nesse estágio você não precisa mais correr atrás. As coisas chegam, elas fluem. Pessoas certas aparecem. Portas que antes pareciam trancadas se abrem com facilidade. Esse é o efeito de estar em ressonância com aquilo que deseja. O que antes exigia esforço se torna natural. Não porque a vida ficou mágica de repente, mas porque você passou a jogar o jogo com as regras corretas. E aqui entra um ponto crucial: o tempo. O tempo não é o inimigo que você aprendeu a acreditar.
Muitas vezes, você olha para o relógio ou para o calendário e sente a pressão. Já devia estar mais longe, já devia ter conquistado mais. Essa sensação de atraso cria ansiedade, e a ansiedade bloqueia o fluxo da energia. É como querer que uma semente dê frutos no dia seguinte ao plantio. Não funciona assim. Cada desejo que você emite é como uma semente. Ele precisa ser plantado no campo vibracional, precisa ser regado com atenção e precisa de confiança para crescer. O tempo não está contra você, ele está a favor. O tempo é o espaço onde as sincronicidades se alinham, onde o invisível organiza as peças para que o seu desejo possa se manifestar da melhor forma. Quando você para de lutar contra o tempo e passa a confiar nele, a ansiedade se dissolve. E quando a ansiedade desaparece, a velocidade da manifestação aumenta. Você talvez já tenha percebido isso. Quando está obcecado por algo, parece que nunca acontece. Mas quando relaxa, quando solta, quando deixa fluir, de repente o que você queria aparece de forma inesperada. Essa é a prova de que o apego trava o processo e a confiança o acelera. O universo não responde à pressa, responde à clareza. Não é o quero agora que manifesta, é o sei que já é meu que abre as portas. E essa confiança não é algo que se força, ela nasce quando você experimenta pequenas provas na sua vida. Cada vez que você solta e algo bom acontece, você fortalece sua fé. Cada vez que você confia e vê o resultado, você ganha mais segurança. Até que chega o momento em que confiar se torna natural, automático. E aí, nesse estágio, sua vida muda de nível, porque não é mais sobre tentar controlar tudo, é sobre permitir. E permitir é a forma mais elevada de manifestar. Outro ponto essencial é entender que não existe competição no campo energético. Talvez você olhe para alguém que conquistou aquilo que você deseja e sinta inveja ou frustração. Mas isso só acontece porque em algum lugar dentro de você acredita que o universo é limitado, como se ao outro receber, faltasse para você. Essa é uma ilusão. O campo é infinito, a energia é abundante e o fluxo é inesgotável. O sucesso do outro não diminui o seu. Pelo contrário, é um lembrete de que aquilo também está disponível para você. Quando você celebra a conquista alheia, você se coloca em ressonância com a mesma frequência. Quando vibra gratidão pelo que o outro alcançou, você abre espaço para que o universo traga a sua vez. Essa é uma das chaves mais poderosas: transformar a inveja em inspiração, a frustração em sinal de possibilidade. Porque tudo que desperta em você o desejo já existe em potencial no seu campo. Se você sentiu, é porque pode viver. E nesse ponto, você começa a perceber que a vida não é uma corrida, mas sim uma dança. Uma dança com o invisível, onde cada passo é guiado por sinais sutis. Quando você insiste em controlar, pisa no pé do universo. Quando você solta, ele conduz com leveza. E nessa dança, não há pressa, não há atraso. Há apenas o ritmo perfeito. O ritmo que conecta sua energia ao fluxo da criação. E quanto mais você confia nesse ritmo, mais percebe que nunca esteve sozinho. Sempre houve uma inteligência maior, uma força invisível guiando o caminho. O erro foi acreditar que precisava carregar tudo nos ombros, mas a partir do momento em que entrega, o fardo desaparece. Você continua agindo, continua caminhando, mas agora sem peso, sem esforço desnecessário. E essa leveza é a prova de que você está no caminho certo. Chega um momento em que você percebe que toda essa jornada não é sobre aprender algo novo, mas sim sobre lembrar o que sempre esteve dentro de você. É como tirar o pó de um espelho. O reflexo sempre esteve lá, apenas encoberto. Você não precisa buscar fora o que já existe dentro. Essa é a revelação mais libertadora de todas. Você não precisa se tornar alguém diferente para viver a vida que deseja. Precisa apenas alinhar-se com a sua verdadeira essência, aquela que não foi moldada pelo medo, pela escassez ou pelas expectativas dos outros. E quando isso acontece, a vida deixa de ser uma sequência de batalhas e passa a ser uma sequência de descobertas. É por isso que muitos chamam esse despertar de voltar para casa.
porque não é sobre conquistar o mundo, mas sim sobre reconhecer-se como parte dele. É entender que você não está separado da abundância, não está separado do amor, não está separado da liberdade. Tudo isso já é seu por direito de existência. O que você faz aqui é apenas lembrar. E quanto mais você lembra, mais fácil fica acessar. A cada dia, a cada escolha consciente, você reafirma essa conexão. Mas atenção, esse caminho não é linear. Haverá dias em que você sentirá que está avançando e outros em que parecerá ter voltado ao ponto de partida. Isso não é fracasso, é parte do processo. A expansão acontece em espiral, não em linha reta. Cada vez que você se depara com um desafio, na verdade está diante de uma oportunidade de reforçar sua nova vibração. É o universo perguntando: você tem certeza do que quer vibrar? E quando você responde com clareza, a realidade se ajusta. O erro seria desistir nesses momentos, porque é exatamente quando tudo parece desmoronar que o novo está prestes a nascer. É como a noite antes da aurora. O escuro mais denso sempre antecede a luz mais forte. Se você confia, se você permanece firme na vibração que escolheu, inevitavelmente o amanhecer chega. E quando chega, tudo faz sentido. Você percebe que cada obstáculo, cada demora, cada aparente fracasso foi apenas uma preparação para que você pudesse sustentar a vida que pediu. E nesse instante, você entende: o poder nunca esteve fora, nunca foi sobre fórmulas secretas, sobre técnicas escondidas ou sobre algo inacessível. O poder sempre foi você. Sempre esteve em sentir antes de ter, em escolher antes de ver, em confiar antes de tocar. Essa é a verdadeira lei que governa o invisível. E quando você a reconhece, não há limites para o que pode viver. E agora, ao chegar até aqui, você já percebeu que nada do que foi dito é teoria distante ou filosofia abstrata? Tudo isso é real, prático e possível. Você já viveu pequenos exemplos disso sem perceber. Momentos em que a vida pareceu conspirar a seu favor, situações em que um pensamento se tornou realidade mais rápido do que imaginava, encontros que mudaram o rumo de tudo. Esses não foram acasos, foram sinais do campo vibracional respondendo ao que você emitiu. A diferença é que, a partir de hoje, você não precisa mais depender do inconsciente. Pode escolher conscientemente o que deseja viver. A vida sempre te deu duas opções: ser espectador ou ser criador. Ser levado pelas circunstâncias ou moldá-las. Ser vítima do tempo ou aliado dele. A maioria escolhe o caminho da inércia, mas você não é a maioria. Se chegou até aqui, é porque está pronto para assumir seu lugar de criador consciente. E isso não significa controlar tudo, mas sim alinhar-se com o fluxo. Compreender que sentir vem antes de ter, que confiar vem antes de ver, que vibrar vem antes de tocar. De hoje em diante, cada pensamento que você nutre e cada emoção que você sustenta são sementes. Sementes lançadas no solo invisível do universo, que nunca falhem em devolver exatamente o que foi plantado. Se escolher medo, colherá medo. Se escolher confiança, colherá milagres. Se escolher amor, colherá abundância em todas as formas. Essa é a lei, e ela não falha. Por isso, o convite final é simples, mas poderoso. Escolha com consciência. Escolha a frequência que deseja vibrar, mesmo quando o cenário externo insistir no contrário. Escolha ser a causa, não o efeito. Escolha sentir agora o que deseja viver amanhã. Porque o amanhã não é algo distante, ele começa aqui, no instante em que você decide. E quando essa decisão é tomada de verdade, não há quem possa impedir. A vida se curva, o universo responde, o invisível conspira. E você finalmente entende. Não veio ao mundo para sobreviver. Veio para criar. Veio para expandir. Veio para viver em plenitude. Esse é o código que sempre esteve dentro de você. Agora que foi revelado, cabe apenas a você usá-lo. E se essa mensagem fez sentido para você,
Se tocou em algo dentro de você, então compartilhe essa energia. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não apenas recebe mais conteúdos como este, mas também ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que, assim como você, estão prontas para despertar o poder que já carregam dentro de si.